Paz do Senhor, jovens, a paz do Senhor, igreja, a paz do Senhor a todos que estão ouvindo esta lição, vendo e ouvindo. Estou com muita saudade de todos vocês. Graças a Deus os cultos já estão na forma presencial, né? Mas daqui uns dias nós vamos ter também a escola dominical presencial com fé em Jesus. Mateus e o mistério das parábolas, lição de número 4. Mateus e o mistério das parábolas. Jesus ele contava, né, ele ensinava o seu povo através de parábolas, de histórias. Ali pegava histórias do cotidiano para ensinar o seu povo, porque ele prendia a atenção. Então, versículo do dia: abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade. Fica em Salmo 78, 2. Os objetivos da lição: conceituar a expressão parábola, conceituar a expressão parábola, compreender as verdades reveladas nas parábolas, mostrar Cristo nas parábolas, né? Ele contava as parábolas, mas ele precisava conceituar o que era aquilo, precisava mostrar ele através dessas parábolas. Verdade aplicada. As parábolas revelam verdades acerca do reino de Deus. Vamos para a introdução? Olha só. Um dos recursos mais usados por Jesus na transmissão de verdades do reino e valores da vida cristã era as parábolas. Através dessas narrativas impregnadas de conceitos acerca do reino, com profundidades em suas aplicações, proporcionava aos seus seguidores a compreensão plena de sua mensagem. Muita gente acompanhava Jesus, muitos ali acompanhava Jesus. Muitos acompanhava para aprender, para estar seguindo, alguns para comer, porque sempre tinha um pão, alguns para criticar, outros para fazer fofoca, tinha todo tipo de gente em roda em volta de Jesus. Mas os verdadeiros que queriam aprender prestavam bem atenção nas parábolas de Jesus. Quando se prestava atenção, ele conseguia alcançar o coração. É uma forma muito boa de ensinar. Com certeza você já aprendeu alguma coisa ouvindo uma parábola. Ah, mas eu ouvi uma parábola disso, uma parábola daquilo, eu ouvi uma história e isso marcou a minha vida. E isso é uma forma de alcançar o intelecto, prender a atenção. E Jesus usava isso muito bem para ensinar quem estava interessado, não é mesmo? O conceito da parábola. Parábola nada mais do que uma história breve do cotidiano. Então, parábola nada mais é do que uma história breve do seu cotidiano, ou seja, do seu dia a dia, contada como uma forma analógica para ilustrar e extrair verdades e lições para aplicação diária. A mesma mensagem que trazia esperança para os discípulos de Jesus criticava o sistema religioso da época. Então Jesus usava isso para prender a atenção, né, e criticar o sistema religioso da época e colocar, né, o reino de Deus em voga, em evidência. Tá? A parábola nos evangelhos. Mateus tem 16 parábolas. Jesus ali Mateus relata 16 parábolas de Jesus. Já Lucas, ele relata 20 e Marcos relata 5. Então, em Mateus você vai achar 16 parábolas, em Marcos você vai achar 20, tá? Em Lucas você vai achar 20 e em Marcos você vai achar 5, tá? Por que ele contava isso? Jesus era o mestre por excelência. Ele sabia ensinar. Você vê que Jesus, toda vez que fala assim, e Jesus ensinava. E Jesus ensinava. Quem ensina é mestre. Jesus era um mestre por excelência. Ele tinha excelência em ensinar. Então ele era um mestre. E ele ensinava através de parábolas. Ele tirava as dúvidas através de parábola e ele mostrava cerca dos céus, né, o reino dos céus, o reino de Deus, através de parábolas. Então ele era um mestre em ensinar. E as pessoas buscavam nos seus ensinamentos, ficavam admirados com a sua inteligência. Gente, é tão gostoso ficar perto de quem
sabe ensinar, né? Conta uma história. Quando você pensa que não, você aprendeu aquilo ali através da história. Então, a parábola que Jesus contava era para isso, para prender a atenção e fazer com que a pessoa prestasse atenção naquilo e abrisse a mente e ali pudesse aprender aquela lição. A razão do uso das parábolas por Jesus. Olha só. A vós é dado a conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não, né? O versículo diz assim: a vós é dado, tá? A conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Fica lá em Mateus 13, 10, 11, ele fala assim, ó, a vós eu dei, né, o conhecimento do reino dos céus. Mas tem uns aqui que não merece conhecer. Por quê? São aqueles que estavam perto de Jesus, não para obter conhecimento, não para obter a salvação, mas aqueles por crítica, por fofoca, para ver o que vai dar, entendeu? Aqueles que tá cercando só para ver o que vai acontecer. Não faz parte do assunto, né? Não faz parte do meio. Para esses ele queria ocultar. Por isso, o objetivo primordial da parábola era ocultar a verdade aos filhos das trevas, aos que estavam ali, né? O primordial era ocultar a verdade aos que rejeitavam o plano de Deus. E ao mesmo tempo era, de uma forma, mais fácil de fazer ser lembrada as evidências do céu, os reinos de Deus. Vou contar uma parábola bem rapidinho. Você conhece bife a cavalo? Você conhece bife a cavalo? Bife a cavalo nada mais é do que um bife e um ovo frito. Não é mesmo? É um bife e um ovo frito. Bife a cavalo. Mas o boi, ele precisou se comprometer. E a galinha somente a se envolver. Então tem muita gente que é assim no reino de Deus. Um se compromete, precisa morrer pelo reino de Deus. E o outro apenas se envolve. Tá ali, participa, mas na hora do aperto vai embora. Então, para você ver que muitos que estavam seguindo a Jesus era comprometido e outros era apenas envolvido. Então, você vai lembrar disso, né? Que o bife a cavalo, um é comprometido e o outro é envolvido. O boi precisou morrer. A galinha, porém, só precisou botar o ovo e ir embora. Então, existe o comprometimento e existe o envolvimento. Quem seguia Jesus, os que estavam realmente comprometidos, ouvia a parábola e entendia a parábola. Os que estavam envolvidos, tá legal, tchau. PT saudações, como se diz, né? Essa é a diferença quando Jesus contava as suas parábolas. Entendendo o reino nas parábolas. Jesus, em diversas parábolas, principia a história usando a expressão o reino dos céus é semelhante. Quando ele começava com isso, ele queria evidenciar o reino, evidenciando os valores e verdade acerca do reino de Deus. Por diversas vezes, seus discípulos pediam explicação sobre determinadas parábolas, devido à complexidade de assimilação. Gente, a resposta é muito boa, né? Mas a pergunta é mais ainda. A pergunta certa é ainda melhor do que a resposta. Porque o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Então, se você tem dúvidas, se você tem curiosidade, faça pergunta. É tão bom perguntar. Se alguém não souber, alguém vai saber, né? O mistério não está nas respostas, está nas perguntas. As respostas, todas elas já foram dadas. Porém, as perguntas, muitas delas ainda não foram feitas. Existem muitas perguntas para ser feitas. Pergunte. Faça como os discípulos. Teve dúvida, teve curiosidade? Volte lá e pergunte. Entendendo a parábola do joio e do trigo. Essa é uma das mais contadas. A mensagem implícita nesta passagem tem uma verdade bem atual. Pois o joio e o trigo estavam juntos até a consumação dos tempos. O trigo representa as pessoas, né? O trigo representa as pessoas, os filhos de Deus. Porém, o joio representa o filho do maligno. Não se pode arrancar o joio deliberadamente, pois corre-se o risco de arrancar também o trigo.
Por isso é necessário esperar o agir de Deus. No momento certo, ele explica, né? Jesus aqui ele explica que no momento certo, o dono da seara, o dono, Deus, ele vai tirar o trigo e lançar o joio no fogo. Mas os dois têm que crescer junto, não tem jeito. Ah, mas todos, né, ali tem gente, infelizmente, que é joio, não serve para nada. E atrapalha até mesmo o crescimento do trigo. Mas se você tentar arrancar o trigo, tentar arrancar o joio, você mata o trigo. Então deixe os dois crescer junto e no momento certo, Deus, com a sua infinita misericórdia, vai trabalhar, não é mesmo? O reino na parábola do credor incompassivo. O reino na parábola do credor incompassivo. A parábola ilustra o princípio do perdão, elemento primordial no meio da comunidade cristã. Perdão, elemento primordial no meio da comunidade cristã. Decore isso, perdão é primordial no meio da comunidade cristã, tá? Cristo revela a grandeza do perdão divino comparado com a dívida do homem. Então, o perdão divino é muito grande. Cristo é chamado de Cristo Redentor, certo? Cristo Redentor. Você diversas vezes deve ter ouvido falar Cristo Redentor. O que era um Redentor? Redentor era um parente que vinha pagar uma dívida. Por exemplo, eu tenho um parente que ele tinha uma dívida muito alta. E eu ia lá e pagava aquela dívida dele para que ele não se tornasse escravo. Eu era o redentor dele. Nós tínhamos uma dívida muito alta, muito grande. Não tínhamos como pagar. Cristo veio e pagou essa dívida. Como que ele pagou? Morrendo na cruz por nossos pecados. Então essa dívida foi paga, por isso ele é o nosso redentor. Cristo pagou a nossa dívida. Não havia forma, não há forma. Ah, mas eu sou bonzinho, obrigação sua. Ah, não faço nada de errado, mentiroso, pecador. Faz sim. Então você não tinha como pagar essa dívida. Cristo veio e pagou. Pagando essa dívida, ele se tornou o nosso redentor. Então, o perdão ao nosso irmão não se compara ao perdão que Cristo nos deu. A lição ainda diz, no Sermão do Monte, Jesus é claro ao dizer que se as pessoas não perdoarem os seus devedores, o Pai Celestial também não perdoará os seus pecados. Mateus 6, do 14 ao 15. Então, se você não consegue perdoar o seu irmão, por que Deus vai perdoar os seus pecados? Então, perdoe o seu irmão, que é a base para ir para o céu. Lembre-se, irmãos, parece brincadeira, mas não é. Céu só tem porta de entrada, não tem porta do fundo. Quem entra pela porta da frente, não adianta você tentar sair pela porta do fundo. Se você quer estar no céu com seu irmão, perdoe ele, que a porta de entrada é uma. E não há mais porta do fundo. Ah, se ele entrar pela porta da frente, eu saio pela porta de trás. Não sai, tá? O céu só tem a porta de entrada. Se você quer estar no céu, perdoe a teu irmão. Haja com amor. Quando eu falo agir com amor, é agir, é amor em forma comportamental, se comportar com amor. Mesmo, mas eu tô nervoso. Mesmo nervoso, você consegue ser educado. Ah, eu tô bravo. Mesmo bravo, você consegue ser educado. A base da educação é a base do comportamento, tá bom? Jesus revelado nas parábolas. Em várias parábolas contadas por Jesus, vemos claramente a alusão ao Filho do Homem e ao seu lugar no reino. Portanto, este período usado por Jesus não apenas revela valores do reino, como também o ministério do Filho do Homem, na implantação do reino dos céus. Me chamou muita atenção esse trecho e eu vou ler ele completo. A parábola dos lavradores maus. Esta é uma parábola em que Jesus enfatiza a rejeição do seu povo, no que tange ao Messias e ao projeto de Deus. Observe que o dono da vinha mandou sua comitiva, cujos componentes foram cruelmente apedrejados. Por último, resolveu mandar o seu filho, que teve o mesmo fim dos demais.
É impressionante como essa história expressa bem a maneira como Israel reagiu aos profetas de Deus, calando-os com a morte. O mesmo foi feito ao filho do dono da vinha. Então os profetas vieram, atacaram os profetas, apedrejaram. Jesus veio, apedrejaram a Jesus, né? Crucificaram a Jesus. Então nós precisamos entender que Jesus sempre quando pregava por parábolas, sempre quando ensinava com parábolas, também era para atacar, para criticar o sistema religioso da época, tá bom? Parábola das 10 virgens. Essa aqui é uma parábola muito conhecida. O pessoal fazia muito teatro sobre a parábola das 10 virgens. Essa eu vou ler completa também porque ela é bem interessante. Esta parábola é de caráter hortativo, tanto que no relato de Mateus ela se encontra dentro do sermão profético. Jesus aqui é comparado com um noivo que ansiosamente espera pela noiva para enlace matrimonial. Dentro da escatologia, o estudo das coisas futuras, escatologia quer dizer estudo das coisas futuras, dentro da escatologia, a escatologia bíblia, a volta de Jesus é real e acontecerá nos ares num abrir e fechar de olhos. No desenrolar da narrativa, é perceptível que a metade das noivas eram loucas e a outra metade prudente. E com o atraso do noivo, todas dormiram. Infelizmente, estamos vivendo um período de história, quando muitos estão dormindo, o sono da negligência, imerso em completo torpor espiritual. Tomemos cuidado, pois foi justamente nesse momento em que a voz anunciou a chegada do esposo. A parábola nos mostra que Jesus voltará de maneira inesperada, e quem não estiver preparado não entrará em seu reino. Mateus 25, 11 e 12. Então, em todo momento, está preparado. Em todo momento, está preparado. O crente tem que estar preparado para 3 coisas. Pregar, que ninguém pode pregar por você. Ah, não, vou correr ali e chamar o pastor. Não, você tem que estar preparado para pregar. Mas não com palavras, com vida, com gesto, falar Jesus te ama, ele morreu na cruz. Porque aquela alma ali necessita. O crente tem que estar preparado para morrer. Então, o dono, né, o noivo vai chegar para você naquele momento, da sua morte. E o crente tem que estar preparado para o arrebatamento. Então, nós temos que estar preparados para essas 3 coisas. Pregar, morrer e ser arrebatado. Se você não está preparado para essas 3 coisas, para uma dessas 3 coisas, você precisa refazer, reformular a sua forma de estar presente na presença de Deus. Porque você tem que estar preparado para pregar. Mas eu não sei, não estou falando de pregar em púlpito. Eu estou falando de pregar para aquela alma sedenta. Você está no ônibus, de repente senta alguém do seu lado necessitando de uma palavra de salvação. Pronto, é uma pregação. Preparado para morrer, porque ninguém sabe a hora. E preparado para ser arrebatado, porque também ninguém sabe esse momento. Então nós temos que estar sempre preparado para essas coisas. Assim fala a parábola das 10 virgens. Ah, mas o noivo atrasou, né? E as virgens prudentes, mesmo assim esperou. E as loucas achou que ele não viria mais ou então que ia demorar um pouco mais. Então nós precisamos estar na presença do Senhor em todo momento, pela misericórdia dele. Conclusão. As parábolas conduzem aos ouvintes a verdade espiritual acerca do reino de Deus e também a revelação sobre o Messias, tá bom? Deus abençoe, irmãos. Lição rápida, mas muito interessante. Leia os evangelhos. Leia, porque os evangelhos é que fala de Jesus. Se você não lê os evangelhos, você não vai entender o restante do Novo Testamento. Se você não entender os evangelhos, não vai entender. Como você vai pular do Velho Testamento direto para Romanos? Não tem como. Leia. Leia os evangelhos. Amém? Vamos fazer uma oração para terminar? Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Que nós possamos aprender cada dia mais da Tua palavra
entregar a Ti, Senhor amado, almas, Senhor amado. Não só, Senhor amado, da nossa casa, Senhor, mas também, Senhor, a que nós possamos pescar pelo mundo. Senhor, muito obrigado por tudo. Continue a nos ensinar. Muito obrigado, Senhor. Amém? Deus abençoe, jovens. Deus abençoe a todos que estão assistindo. Espero logo mais, o mais próximo possível, poder dar um abraço forte, né? E essa peste, essa coisa maligna dos últimos tempos que está assolando a nossa humanidade, que ela possa ir embora e o Senhor cuidar de nós. Muito obrigado, um abraço, tchau!